fala aqui é o professor Yuri, espero que vocês lembrem de mim, que nós estejamos juntos aqui o mais breve possível nessa sala tão legal feita para vocês. Antes de iniciar a aula, eu quero lembrar um pouquinho sobre a aula passada. Nós temos vários autores que escreveram toda a Bíblia, autores que tinham as mais diversas características, autores que tinham bastante bens, eram bem ricos ou pobres, autores que eram bem conhecidos, que tinham uma instrução bem alta, eram médicos, eram professores, doutores da lei, e outros que na verdade até tinham dificuldade até às vezes de se comunicar. Mas todos eles escreveram inspirados por Deus. Então nós vamos ver que por mais que tenhamos várias pessoas escrevendo durante um tempo bastante longo, nenhum contradiz o outro. Um não diz uma coisa e o outro vem e fala o contrário. Toda a Bíblia é direcionada e apontam para uma única coisa, para Jesus, para o seu Evangelho. Bom, então lembrado disso, eu vou deixar vocês agora com um recadinho do professor Vitor e nós já retornamos para falar um pouquinho mais sobre essa Bíblia, tá bom? Imagine que você está muito doente, muita dor de cabeça, passando mal, não conseguindo nem sair da cama, bastante febre, suando, está bastante mal realmente, muito doente. Então seus pais o levam até o médico. O médico pede vários exames, analisa, mede pressão, temperatura, olha a garganta, faz raio-x, pede um monte de coisa. E daí ele tira um diagnóstico, ele fala qual é a sua doença e prescreve, escreve numa receitinha ali qual medicamento você deve tomar. Aí pensa, tua mãe, seus pais, assim estão voltando para casa, já passam na farmácia e compram esse remédio. Aí você chega em casa e pega esse remédio que está ali comprado e guarda na prateleira. Será que você vai ficar bom depois disso? Será que a tua doença vai sumir simplesmente pelo fato de você ter o remédio em casa? Eu espero que vocês tenham entendido que não. Que o fato de o remédio estar ali na prateleira ou ao lado da cama que vocês estão
não vai trazer solução para nenhum problema. Vai simplesmente ser um objeto que está ali do lado, sem aplicação nenhuma. E nós vamos tentar trazer isso para a situação de uma história que acontece na Bíblia. Eu não vou ler a história toda para vocês, mas se vocês quiserem depois acompanhar, ler com calma, está lá no livro de 2 Reis, perto do começo da Bíblia, capítulo 22. E conta a história de um povo que conheceu a palavra de Deus, um tempo atrás, mas que tinha abandonado essa palavra de Deus, tinha deixado ela no cantinho, juntando poeira ali. E um rei chamado Manassés, que tomava conta da população naquele tempo, não fazia nada que agradava ao Senhor. Pelo contrário, ele fazia tudo que desagradava. Tinha ídolos, cultuava outros deuses, mentia, roubava, matava. Então ele realmente não fazia nada que agradava a Deus. Pelo contrário, fazia muitas coisas que desagradavam. E por ser o rei, induzia também a população, ao povo que estava ali, a também cometer coisas erradas. É claro, todo mundo que faz coisa errada é responsável por esses atos errados. Então fala assim, eu errei porque o rei errou. Não, você errou porque assumiu a responsabilidade de errar. Mas nós sabemos que quando o rei comete um erro desse tamanho, erros um atrás do outro, ele realmente induz e acaba levando o povo todo a pecar. Bom, um de seus filhos, depois que ele morreu, assumiu o trono, chamado Amós. Só que esse outro rei também cometia tudo de errado. Ele aprendeu bem com o seu pai e também não fazia nada que agradava ao Senhor. Também mentia, matava, fazia idolatria, cultuava outros deuses, fazia estátua, fazia altares. Então realmente fazia coisas que não agradavam de maneira alguma Deus. Bom, passado algum tempo, os seus filhos também tiveram problemas, surgiu um novo rei. Só que esse novo rei que surgiu realmente era bem novo. Ele tinha apenas 8 anos de idade, chamado Josias. E é claro, por 8 anos de idade ele não reinava sozinho. No começo da sua vida de reinado, ele tinha uma pessoa que ajudava ele, chamada regente, que ajudava ele e orientava ele da melhor maneira possível. Só que ele por si próprio, o Josias, ele era uma pessoa que fazia o que agradava a Deus. A Bíblia comenta que ele andava no caminho correto, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele se direcionava e fazia tudo o que agradava ao Senhor. Então realmente Deus se agradava dele por conta de que ele não fazia nada que era errado, nada que estava fora dos preceitos e das leis de Deus. Então ele realmente abominava o que era mal e fazia o que era bom. Então ele foi crescendo e reinando da melhor maneira possível, realmente da maneira correta, como tem que ser, não de forma a querer tudo para ele, porque ele era o rei. Ele, de certa forma, ele tinha o direito de subjugar todos os outros, mas em nenhum momento ele fez isso. Pelo contrário, ele foi um rei justo, porque Deus se agradava dele. Então, um certo tempo, depois que ele cresceu, ele foi atrás das coisas do passado, porque era uma população, era uma civilização que conheciam já as palavras, as leis de Deus. Só que era uma civilização que tinha deixado as palavras, as leis de Deus, no cantinho. Eles tinham ignorado isso. Eles tinham deixado lá, como aquele remédio que você tinha comprado lá, sem utilidade nenhuma, no canto ali, como se aquilo fosse fazer algo de bom. Então ele mandou reformar o templo, que os seus antepassados haviam construído, mas que estava lá, sendo tomado por ratos, por pó, realmente algumas coisas estavam apodrecendo, quebradas. Então ele pediu para que contratasse uma equipe de pedreiros, carpinteiros, arquitetos, pessoas que iam limpar toda essa bagunça, para que realmente pudesse fazer com que aquele templo, que um dia foi usado para honrar a Deus, realmente voltasse a ser utilizado para esse fim. Então começaram-se as reformas da contratação e o início disso, e um sumo sacerdote chamado Ilquias, ele foi e encontrou um manuscrito. O manuscrito é um documento semelhante a esse aqui, que era enrolado, que geralmente é feito de couro de animais, enrolado onde as pessoas
escreviam as leis. Essa aqui está em branco, mas ele encontrou um documento semelhante a esse. E nesse documento continham uma lei de Deus. Então, nessa lei de Deus trazia tanto coisas que deveriam ser feitas, como coisas que não deveriam ser feitas. E, juntamente com isso, o que aconteceria se o povo não fizesse o que era certo. E eram coisas terríveis, eram pragas, eram destruição, era realmente muita desgraça, se não fosse feito o que agradava a Deus. Então, ele levou esse documento ao rei Josias e leu para o rei. E o rei, que amava tanto a palavra de Deus quanto ao próprio Deus, ficou extremamente entristecido com isso, a ponto de chorar sem parar e rasgar suas vestes. E nós sabemos que naquele tempo, quando isso acontecia, quando as pessoas em ato de humilhação rasgavam as suas roupas, era realmente um profundo ato de tristeza. Josias ficou muito entristecido com o que estava acontecendo, porque realmente aquilo deixaria Deus irado, porque Deus já tinha prometido isso, que se as pessoas não fizessem o que agradava, ele ia se irar e ia derramar bastante terror, bastante ira sobre a população.